Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Vitor Pereira, que foi anunciado hoje como técnico do Flamengo. Já estava confirmado, já tinha bastante tempo, né? Ele saiu do Corinthians, disse que tinha problemas de saúde da sogra, né? Todo mundo pensava, nossa, olha que homem, né? A sogra tá doente, ele vai deixar o cargo para ver ali como tá a saúde dela, né? E agora, assim, 2 semanas depois, até menos que isso, ele já tinha assinado com o Flamengo, né? Foi uma coisa louca essa história. Aí virou meme, né? Esse negócio da sogra do Vitor Pereira, né? Como é que ela curou rapidamente. E assim, ele já foi apresentado, falou todo aquele papinho de novo técnico, vim pra conquistar coisas pela história do clube, né? Aquele papinho básico aí de quando você anuncia um cara, né? Agora, a gente tá aqui pra debater se era uma boa escolha ou não Vitor Pereira, né? Porque eu tô bem dividido sobre isso. Eu acho que é um tipo de técnico que não lhe dá tantas garantias. Eu paro e penso para pensar assim, olhando pelos retrospectos recentes, né? O Vitor Pereira é um técnico que vem oscilando nos seus trabalhos, né? Muita gente se apega muito àquele início da década de 2010, que o Porto estava batendo de frente com o Benfica histórico do Jorge Jesus, né? E assim, então a gente fala que o Vitor Pereira era melhor que o Jorge Jesus, né? Pelo trabalho que ele tinha feito no Porto, sendo que o trabalho do Benfica do Jorge Jesus é melhor. Ele teve uns anos ali que o time tinha lá o Hulk, o Falcão Garcia, o Ramos Rodrigues, né? Tava lá com um ataque absurdo, né? E ele conseguiu bater de frente, né? Mas o Jorge Jesus, a meu ver, no contexto geral, sempre foi um técnico melhor. É só ver também pelos desempenhos continentais do Jorge Jesus, que sempre foram superiores ao do Vitor Pereira. E é só olhar também o pós, né? O trabalho do Porto do Vitor Pereira, que foi um caminho de declínio. O Jorge Jesus ainda teve bons momentos no Sport em Lisboa. Ele veio pro Flamengo, fez um trabalho muito superior ao que o Vitor Pereira fez no Corinthians. Óbvio, o elenco do Flamengo era bem melhor, mas eu olho assim, o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians e penso, eu esperava mais. Eu achei, assim, quando falaram do nome dele, eu achei que o Corinthians iria saltar de produção da mesma maneira que, por exemplo, o Palmeiras saltou de produção com o Abel. O Abel fez o Palmeiras saltar bastante de produção e conseguiu um título do Brasileirão agora, antes conquistou as Libertadores, né? Eu acho que o time do Palmeiras foi bem mais regular e mais efetivo do que o time do Corinthians, né? E assim, o Corinthians não tem um elenco ruim. Muita gente fica falando, porque o elenco é fraco, ele tá fazendo milagre. Então o trabalho do Silvinho é bom, porque o Silvinho terminou em quinto no Brasileirão dele e o Vitor Pereira em quarto. E todo mundo detestava o trabalho do Silvinho. Eu achava o trabalho do Silvinho fraquíssimo, né? E assim, o Silvinho, ele não era um grande técnico e fazendo ali o trabalhinho dele chegou na quinta posição. O Vitor Pereira chegou em quarto com um detalhe de que o Atlético Mineiro não estava lá com aquela força toda e ficou atrás na tabela. Então assim, se a gente parar para pensar, se o Atlético Mineiro fosse um pouquinho da que foi aquele na temporada 21, talvez terminasse à frente do Corinthians e estaria na mesma quinta posição. Aí no mata-mata a gente tem a Libertadores, que o Corinthians chegou às quartas, marcando 5 gols na competição inteira, né? É até um milagre o Corinthians ter conseguido esse feito, só 5 gols em uma participação de 9 jogos, né? E assim, a gente teve a Copa do Brasil, que aí o Corinthians foi muito bem, aí o Corinthians tem que ser elogiado porque ele conseguiu fazer uma grande campanha. Mas a questão é, dentro do que se esperava, pelo que se pagava pelo técnico, todo o hype que foi criado, eu esperava mais. Eu acho que a maioria das pessoas esperava mais, não à toa, todo mundo estava esperando por esse ano. Agora sim, no segundo ano do Vitor Pereira, o time deslancha, porque já entende mais as ideias dele. E não foi exatamente isso que aconteceu, porque o cara foi embora, né? E agora vai reforçar um rival, né? Como técnico. E assim, coisas que foram negativas no trabalho dele, principalmente montagem de sistema ofensivo. E ali tinha Renato Augusto, ele não era que faltava peças boas no ataque, né? Tinha o Roger Guedes, depois teve o Yuri Alberto, o ataque melhorou depois que o Yuri Alberto chegou. Mas vamos lembrar, no primeiro turno o Corinthians foi o time que menos finalizou, né? Foi o time que menos conseguia produzir volume de jogo, menos que Avaí, menos que o Juventude, que o Atlético Goianiense. Isso para mim chama bastante atenção. E assim, o Vitor Pereira nunca foi um cara fácil de se lidar, ele sempre teve personalidade difícil. Isso é um elogio que a gente tem que fazer ao Dorival, que ele é um cara que consegue gerir um grupo muito bem, consegue fazer um ambiente saudável de treinamento. Então, ao meu ver, o Dorival é um cara que se destacou bastante nisso, e as pessoas às vezes elas subestimam o poder de um grupo unido e um grupo que está, assim, basicamente bem trabalhado pelo técnico nesse sentido emocional. Olha o Brasil do Filipão, a gente levou aquele 7-1, mas se a gente para e pensa, depois de 2002, foi a única vez que a gente teve entre os 4 finalistas da Copa do Mundo. A semifinal que o Brasil fez pós
Copa de 2002 foi com o Felipão. O Felipão só tinha de mérito lá a família escolar, as boas relações pessoais, e isso fez com que o Brasil tivesse confiança para superar uma Colômbia que, ao meu ver, estava mostrando mais até aquele momento, mas eu acho que o Brasil surpreendeu a Colômbia naquela Copa, mas quando foi enfrentar a Alemanha, a gente foi muito para cima e nos contra-ataques, né? A gente viu lá que a Alemanha começava a sobrar, assim, a gente estava uma bagunça aquele time do Brasil. Então, o fato é que, mesmo taticamente bagunçado, graças ao componente mental, o Brasil foi mais longe do que se esperava. E o Filipão levou o Atlético Paranaense à final da Libertadores, muito porque soube trabalhar o aspecto mental, e eu acho que esse é o grande desafio do Vitor Pereira, porque o elenco do Flamengo não é fácil de se lidar. A gente viu a quantidade de técnicos pós-Jorge Jesus, não foi pouca coisa, e quase todos tinham relações complicadas com o elenco. O Dorival foi um dos poucos que acertou-se com o elenco, e a questão é que o Dorival, taticamente, não é lá um Jorge Jesus, né? Conseguiu ali uma Libertadores mais suada, a Copa do Brasil foi mais suada, mas de qualquer maneira ele conseguiu esses títulos, né? E o Vitor Pereira vai lidar como com esse elenco? Como é que vai ser o gênio dele, né, para lidar com esse elenco? Eu fico curioso para saber isso, porque eu acho que isso foi muito basicamente a cova de muitos outros técnicos. O Rogério Ceni foi muito por causa disso, né? O Domenech, o Paulo Sousa foi mais por incompetência tática mesmo, mas fato é que o Vitor Pereira ele vai ter que saber lidar com um elenco que tem muito gênio forte, e ele vai ter ali que fazer um trabalho tático superior ao que fez no Corinthians, né? Porque assim, o Flamengo tem um excelente elenco, vai ter o Gerson de volta, mas eu acho que 2021 ensinou, nada vem de graça. Tem adversários capazes de batê-los, tem times que podem dar muito trabalho, nada vem de graça. Você pode até ter o melhor elenco, mas favoritismo por si só não ganha jogo. Então, eu estou curioso para saber como vai ser esse trabalho. Eu não sei se essa era a escolha que eu faria, né? Óbvio que no contexto de técnicos disponíveis, que estavam no mercado brasileiro, talvez realmente o Vitor Pereira fosse a melhor escolha, mas com toda uma pré-temporada pela frente, você podendo pesquisar outros técnicos, até mesmo renovar com o Dorival, que eu não acharia de todo errado, até porque, vamos ser sinceros, não é Libertadores, não é Copa do Brasil, né? Eu acho que assim, é uma escolha que tem seu risco. Eu acho que o Vitor Pereira não é um cara que dá uma garantia de que vai fazer um grande trabalho, porque assim, o auge dele como técnico já passou e já passou bastante tempo, né? Então, eu acredito que ele aceita esse trabalho porque sabe que pode ser um trampolim interessante para um cargo na Europa, de melhor qualidade do que o campeonato turco, entende? Acho que eu acredito que quer coisas melhores do que isso, né? Eu acho que uma das frustrações do Vitor Pereira foi a torcida do Everton, né, ter feito um boicote a ele para desejar o Frank Lampard, né? Não que seja talvez o negócio de ouro que o Everton fez, né? O Lampard foi bem em questões, né, de contratações, mas taticamente está devendo, mas era uma oportunidade dele voltar para um clube ali de mais destaque, assim, quando a gente fala de imagem, o Everton é um clube que tem sim seu protagonismo, né? E assim, era uma oportunidade para ir para a Premier League, né? Então assim, o Vitor Pereira, acho que ele quer aí um cargo num clube maior da Europa, e o melhor tipo de trampolim é um time que permite uma condição de mais vitórias aqui na América do Sul. Eu acho que hoje o Brasil, o futebol brasileiro, ele tem mais condições de lançar alguém para clubes ali das 5 principais ligas europeias do que um grande trabalho no futebol turco, entende? Né? Esses campeonatos assim de mais baixa expressão. Então, essa é uma visão que eu tenho. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que é arriscado o Vitor Pereira pelas relações pessoais que ele tem com os jogadores, né? E assim, né? Ele é o cara que já mostrou assim que não tem pudor nenhum. Se houver uma oferta melhor, ele vai sair. Para o contexto brasileiro, o Corinthians não oferece a mesma qualidade de elenco e condições de títulos que o Flamengo, mas se ele tiver com a Europa em mentalidade, se houver uma oferta, sei lá, do Sporting ou de algum clube espanhol de um pouco mais destaque, pelo menos ali no médio escalão, né? Então eu acredito que o Vitor Pereira acho que não vai pensar duas vezes em trocar de time. Então, curioso para ver como vai funcionar essa relação Vitor Pereira e Flamengo, né? Eu acho que é uma escolha arriscada. Tem chance de dar certo sim, mas eu acho que ele mostrou coisas negativas também nesse trabalho do Corinthians, tanto do ponto de vista de gestão de elenco como taticamente falando. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.